Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento em que nós vamos meditar na Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 ao 45. Eu diria para vocês abrirem então a Bíblia neste Evangelho, Marcos 10, 35 até o 45, onde nós queremos meditar sobre um episódio ocorrido na vida de Jesus e os seus discípulos, enquanto Jesus caminhava para Jerusalém rumo à cruz. Antes de lermos o versículo 35 ao 45 e meditarmos nele, nós precisamos virar a página, olhar no versículo 32 e 33, onde Jesus diz assim: Jesus e os discípulos, eles iam pela estrada subindo para Jerusalém. Para Jerusalém sempre se sobe, sempre se subia. Ele caminhava, Jesus caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus está indo para Jerusalém, na companhia dos discípulos e de outras pessoas. E ele para por um momento, chama os seus 12 discípulos e fala: olha, lá em Jerusalém eu realizarei a seguinte obra: irei ser entregue, morto, mas irei também ressuscitar. Jesus fala mais uma vez da sua obra. Jesus fala mais uma vez da missão a qual ele veio realizar. Possivelmente caminharam mais um pouquinho. Aí começa o nosso texto, versículo 35. Se aproximam 2 discípulos de Jesus. Quais o nome deles? Tiago e João. Chegam perto de Jesus. Quer dizer, os discípulos já estavam próximos. Então possivelmente eles caminharam, e depois de terem caminhado mais um pouco, aí é Tiago e João que chegam próximos a Jesus. Chegando próximos a Jesus, eles fazem a seguinte observação: mestre, queremos lhe pedir um favor. É mais ou menos aquela coisa, seu amigo, quando a dona Leda quer alguma coisa. Amigo, se eu pedir uma coisa, você faz por mim? É geralmente assim que a mulher faz, né? Para o marido. Se eu pedir, ou o marido para a mulher também, se eu te pedir algo, você irá fazer por mim? Claro, dependendo da resposta, a pessoa faz o pedido. Se logo falar um não de cara, né? Não, bom, o pedido nem vai conhecer também, né? E já vai dar briga também. Mas diz o texto, Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça para vocês? Aí o pedido inusitado de Tiago e João. Qual foi o pedido? Lá no versículo 37. Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Tiago e João, eles querem ocupar um lugar de destaque no reino glorioso de Jesus.
se faz a observação de que os discípulos estavam com medo. Esse episódio aqui, eu não afirmaria isso. Eu diria justamente o contrário. Tiago e João, eles, a partir de uma compreensão que eles tinham, lá de um texto do Antigo Testamento, Daniel, capítulo 7, versículo 14, que segundo a interpretação de muitos daquele texto, o reino glorioso de Deus seria instaurado na terra sem luta e sem batalha. Tanto que eles pedem, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, a gente quer ter destaque, a gente quer ocupar os melhores lugares. E para isso, é claro, eles estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa. Tanto que Jesus, ele diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Cálice do Senhor, cálice de Yahweh, significa, conforme o Antigo Testamento, alguém que está separado de Deus. É alguém que já está condenado e vai tomar um copo de veneno, porque ele já está condenado. Então Jesus está falando: vocês podem beber este cálice, ou seja, vocês poderão ser condenados em meu lugar. Vocês podem ocupar o lugar de outros condenados, assim como eu vou ocupar. E Jesus segue: podem ser batizados como eu vou ser batizado. Se nós olharmos lá para o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, nós vamos ver que lá fala sobre o batismo com fogo, significando o julgamento de Deus. Jesus está dizendo que ele está sendo atingido pelo julgamento de Deus, mas em nosso lugar. Mais uma vez, Jesus está reafirmando: lembrem-se o que eu acabei de falar para vocês, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou ser preso, condenado, crucificado, mas vou ressuscitar. E qual foi a resposta de Tiago e João? Com muita coragem. Eles não estavam com medo. Coragem. Podemos. Aí Jesus afirma: de fato, de fato que vocês vão ser perseguidos por serem meus filhos. De fato vocês vão ser caluniados por serem meus filhos. De fato vocês vão sofrer. Esse é o retrato da igreja. A igreja sofre por ser seguidora de Cristo. Nós ainda podemos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque nós vivemos num país livre, onde podemos nos reunir livremente para ouvir a Tua palavra. Mas nós sabemos que em muitos países, mundo afora, essa liberdade de culto não existe. E também não podemos ser tão imaturos de achar que também essa liberdade seguirá por muito tempo em nossas terras. Nós também seremos perseguidos por causa do Evangelho. E não são essas perseguições pequenas as quais nós tantas vezes passamos, que é o ser difamado, que é o ser perseguido por uma situação ou por outra, mas coisa bem pior. Pouco a pouco, muitos vão conseguir tirar a nossa liberdade de culto. E Jesus então afirma: sim, tudo bem, vocês vão passar por tudo isso, mas sentar-se
e escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso eu não tenho direito. Isso é algo exclusivo de Deus Pai. Essa foi a situação que aconteceu. Lá no começo, Tiago e João se aproximaram. Mas pessoal, esse pedido de ser o preferido, de ocupar o melhor lugar, Tiago e João, que eles queriam duas coisas: status no reino glorioso de Jesus, e queriam também poder no reino glorioso de Jesus. E esse pedido diz lá no versículo 41, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. O que o status e o poder fazem no mundo? Geram conflito. Só que o status e o poder nessa situação não foi no mundo, foi dentro do reino de Deus. Foi uma situação acontecida. 2 discípulos pediram status e poder, e os outros 10 ficaram zangados, ficaram chateados, ficaram revoltados. Quantas vezes algo semelhante acontece também dentro da igreja? Pessoal, essa questão de status e poder, isso é muito visível hoje em dia. Aí nós temos aquelas nomenclaturas: pastor, bispo, apóstolo, missionário, diácono, assim vai, as classificações que nós temos. Isso para dizer, não, esse aqui tem mais status, esse tem mais poder. E isso também, de certa forma, tem causado alguns desgastes dentro da igreja. E Jesus, então, observando aquela situação, versículo 42, então Jesus chamou todos para perto de... Olha só, eles já estavam perto, Jesus falou do que iria acontecer em Jerusalém, mas de repente continuaram a caminhada. Tiago e João se aproximam, mas não é uma distância tão grande dos outros, porque os outros ouviram, fizeram um pedido por status e poder, causou conflito no grupo, e Jesus chama todos para perto de si, e ele diz: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas a minha pergunta é: por que manda? Como manda? Em que situações manda? Pessoal, os povos pagãos, e Jesus está falando aí de certa forma do reino do mundo. O reino do mundo exerce um certo tipo de autoridade, que é uma autoridade medida pelo poder, muitas vezes, de armas, de conquistas, de tamanho de território, de poder econômico. Quem tem acompanhado os noticiários tem visto que um dia o coreano fala que tem uma bomba X, outro dia vem o Trump e fala que tem uma bomba Y, outro dia vem o Putin, o da Rússia, olha, eu tenho tal bomba, e ali eles estão medindo o poder, para ver quem tem mais autoridade, e assim eles vão tentando se colocar e tentando manter o seu status e também o seu poder. Jesus segue no versículo 43: mas entre vocês, no reino de Deus, não pode ser assim.
Jesus está falando: olha, será que entre vocês também vai começar essas guerrinhas por status e poder? Eu gostaria de transformar essa afirmação de Jesus, porque Jesus está afirmando: mas entre vocês não pode ser assim. E eu vou transformar em pergunta: mas entre vocês não pode ser assim? Eu acho que é uma boa ideia, pastor. Status e poder. O mundo está se perdendo nisso. O mundo quer ter status, quer ter poder à custa de qualquer coisa, explorando os mais fracos, destruindo nações que eles julgam insignificantes, fazendo uso de armas. Quando não se usa armas, se usa o poder econômico para destruir moedas de outras nações ou a economia de outras nações, e por aí vamos nós. Mas aí Jesus, ele segue dizendo: pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Que desafio para nós que somos filhos do reino de Deus. Você quer ser grande? Quer ter status e quer ter poder, de acordo com aquilo que Deus diz no reino de Deus? Então sirva. Sirva. Veja o outro como alguém mais importante do que você. Eu não sou o mais importante na igreja. Vocês são mais importantes na igreja. E eu preciso servir vocês dessa maneira. Aí quando vocês olham de lá para cá, vocês têm que pensar: eu não sou o mais importante na igreja. O mais importante é o outro. Então vamos servir. Servir, fazer com que o outro seja mais importante do que o outro. Será que o mundo quer isso? Não quer. Não quer. O mundo briga por status e poder. Mas entre nós não deve ser assim. Nós somos chamados a servir. E por que somos chamados a servir? Porque Deus nos agracia com a oportunidade de servir. Eu quero apenas fazer uma observação para vocês. Valdir, por que Deus? Porque Ele pode. Mas por que Deus não deu todos os dons para você? Dona Guerra, por que Deus? Porque Ele pode. Mas por que Deus não deu todos os dons para você? Iracema, por que Deus não deu todos os dons para você? Lauri, por que Deus não deu todos os dons para você? Por que Ele não deu todos os dons para mim? Porque você, Valdir, precisa de mim. Eu preciso da senhora, Dona Guerra. A senhora precisa da Iracema. Iracema precisa do Lauri. Lauri precisa do Valdir, do seu Alipe, do Chico. E assim vamos nós. Os meus dons, aqueles que Deus me deu, eles são importantes não para me engrandecer, mas para servir o outro. Servir o outro. Por isso que Deus não me deu todos os dons. Mas mesmo que Ele tivesse me dado todos os dons, mesmo assim, esses dons continua sendo para servir o outro. Servir. Cristo é a cabeça. Justamente. E nós somos os membros do corpo. Né? Tanto que isso ele diz lá no versículo 45. Versículo 45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida para salvar muita gente. Quem é Jesus?
o Filho do Homem, o Filho de Deus, é Deus. Esse Jesus, ele precisava ser servido, mas ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E esse Jesus nos serviu dando a sua vida por nós, tanto que ele diz: para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Graças a Deus que nós fazemos parte desse muita gente. Entre os judeus, um escravo pagão, ele não merecia liberdade, ele não merecia ser liberto. Mas, no contexto desse fato, é que lá em Isaías 53 é dito que o Filho do Homem, Jesus, seria enviado, iria sofrer, morrer e ressuscitar, para libertar todos aqueles que estavam cativos, inclusive os pagãos. E graças a Deus que Jesus veio para servir e dar a sua vida para salvar muita gente, porque eu estou entre aqueles gentios que não deveriam ser libertos, mas Jesus me libertou, Jesus me resgatou, Jesus me serviu com a sua morte, com a sua ressurreição. E é esse o nosso desafio, diante desse mundo, com suas estruturas injustas, estruturas que escravizam, estruturas que muitas vezes apenas mantêm status e poder. Diante disso tudo, o nosso desafio é servir, servir e servir. Que Deus nos abençoe e que nós possamos servir ao nosso Deus, não somente dentro da igreja, mas principalmente lá onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade. Que servir seja para nós motivo de alegria e também de gratidão a Deus, porque Deus em Jesus nos serviu e nós não merecíamos ser servidos por Ele, mas Ele nos serviu. Deus nos abençoe no nosso servir, hoje e sempre. Amém.